Vamos mais um Ichigo Ichie. Nesse nosso encontro, nesse momento único, eu reservei para nós conversarmos um pouco. É mais uma conversa informal, onde nós falaremos, eu e você, sobre como lidar com os negativos, com os demônios e com as doenças. Então vamos lá. Eu aprendi uma oração com o meu mestre de esgrima, uma oração que nós fazíamos ao início de cada aula. Então nós nos posicionávamos em posição de oração, assim, e ele comandava e nós repetíamos em silêncio, quer dizer, é uma repetição interna, uma oração inaudível para o mundo. E é uma oração que, se você fizer todos os dias, pode ser que no início, na primeira vez, segunda, nos primeiros momentos, você não sinta tanta força nela. Mas é como o ar, né? O ar, ele existe, ele está na atmosfera, mas está em constante movimento que você não percebe. Porque se o ar estiver estagnado, a energia é morta. Então o ar, né, o vento, que a gente fala vento, né? Por quê? Porque vento é ar em movimento. Então esse ar, essa energia, ela é como o ar, você não percebe, ao menos que venha uma ventania, uma brisa, aí você percebe o deslocamento do ar. Mas se não, você não percebe mais. Isso não significa que ele não esteja em movimento e criando possibilidades. A oração é a mesma coisa. É como um tipo de um sopro, né? Um assoprar das energias. E ela vai aumentando e aumentando e aumentando a sua capacidade de movimentar a energia, os éteres. Até que quando chega a um determinado ponto, pela repetição diária, você vai ter o quê? Você vai ter um efeito acumulativo. Então, se você começa a tocar uma música hoje e toca amanhã e depois, daqui 120 dias, a música que você for tocar depois de 120 dias, ela é muito diferente da do primeiro dia. Por quê? Porque muita coisa aconteceu através do estímulo. E depois de 120 dias, você vê o que você programou, você vê o que você estimulou, você vê o que você desenvolveu e adquiriu. Então, oração é a mesma coisa, ela tem um efeito acumulativo. Eu não tenho a intenção nesse momento de fazer oração com você, mas eu posso dizer que através desta oração, então todo dia, né, lá mentalmente, no mundo das ideias, eu falo, né, negativos se afastam, demônios não se aproximam e doenças viram poeira. Então essa seria a estrutura, coração da oração. Negativos se afastam, demônios não se aproximam e doenças viram poeira. E assim você pode repetir isso todo dia, né? E depois tem um outro procedimento para você se conectar com Deus através da conexão que é feita pelos taoístas para chegarem no tal. Na Dhyana, que é a meditação indiana, tem a meditação do primeiro grau, que é a mesma coisa. Essa eu vou falar para você nesse momento, tá? Então, qual é a meditação do primeiro grau dentro do yoga? É muito simples. Você pega uma vela, como essa aqui, você acende, coloca na frente, né? Na sua frente, pode apagar as luzes. De preferência, apague tudo e fique só com a vela. Aí você olha fixamente para a vela e olha sem piscar e vê a chama. Ficar olhando para a chama de forma fixa, tá?
E aí você vai fechando os olhos aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e você vai vendo que à medida que você vai fechando a vela, a luz da vela, ela vai se transformando em raios. E esses raios vão convergindo diretamente para os seus olhos. É como se a chama da luz tivesse te tocando diretamente nos olhos. Na verdade, não é como, ela está. Através de raio, tá? Com os olhos abertos você não percebe, mas se você vai fechando os olhos, você começa a perceber que existem raios que estão incidindo diretamente nos seus olhos. Uma vez que eles incidem nos seus olhos, eles vão até a retina. E uma vez que eles chegou até a retina, ele vai acionar um processo neurológico, que vai lá no centro do sistema nervoso central. Porque o nervo óptico está diretamente ligado à hipófise. E se você souber posicionar os olhos, você pode criar uma vibração nesse nervo óptico, e com isso ativar e acionar a hipófise. A hipófise é a glândula, né, que está ligada à visão. Não é a visão física, é a visão espiritual, tá? Muito bem. Aí nós estamos lembrando, nós estamos falando sobre a meditação dentro do yoga, que é a meditação do primeiro grau, que é feito com a chama da vela. Uma vez que você chegou nos raios, você fecha totalmente. E aí começa a meditação do primeiro grau. Experimenta fazer isso e você vai ver o fenômeno que vai acontecer. Você pode... No sol eu não aconselho, mas se você bate o olho no sol e fecha os olhos, você continua vendo o sol. Como que você continua vendo dentro o que está fora? Nesse momento, você está em estado de contemplação, porque o que está dentro está fora, e o que está fora está dentro. Eu, infelizmente, não posso falar mais e nem me aprofundar mais, além do que eu já estou fazendo e já estou falando. Lembra, a minha proposta é revelar para você, né, ângulos, né, dos pontos cegos na visão espiritual e de entendimento do que está sendo dito, do que está sendo apresentado. Mas eu não vou mais além. Eu só faço essas revelações, eu só dou os starts. Pá. Entendeu? Olha, é uma contemplação. E aí você tem que desenvolver. Olha, a meditação do primeiro grau do yoga é através da observação da chama e fechar os olhos. E no silêncio você vai entender o fenômeno que vai acontecer. Eu só posso falar até aqui, certo? Agora, quanto à oração, se você, mesmo que você não saiba a oração inteira, tá? Como é? Mas só do fato de você ter essa intenção e essa predisposição de ordenar, né? Ordenar. Negativos se afastam. Demônios não se aproximam. Doenças viram poeira. Essa parte de doenças viram poeira, eu pessoalmente não tenho afinidade. Porque quando eu falo doenças, eu estou chamando a atenção para a doença. E eu tiro de todo o meu trabalho de autorreprogramação qualquer palavra que leve ou induza ou acione a ideia do que eu não quero. Então, doença é uma coisa que não existe. Então, eu não falo sobre doenças, tá? Então, essa parte da oração eu subtraio. Doenças viram poeira? Não. Eu prefiro olhar para o corpo e ver o corpo saudável se auto-regenerando e se auto-reconstruindo dentro da configuração que eu quero, que é a configuração original, que ficou comprometida pelo karma da reencarnação. O que é isso? O corpo que eu estou tendo como veículo para me manifestar neste mundo. E através da recuperação da forma humana que eu herdei, em função do quanto ela se distanciou da forma original, está sendo a minha via de superação, o meu Shoganai. Porque eu estou num processo de resiliência, transformando tudo que eu tenho de negativo e contrários em
conhecimento e entendimento. Porque quando eu cheguei nesse mundo, eu não conseguia entender o que era pobreza, o que era miséria, o que era doença. Porque uma pessoa idosa não tem a mesma alegria e a vitalidade de uma criança, porque eu achava que a aparência física não tinha nada a ver com o espírito, com o que você é. Então eu carecia, né, pela minha ingenuidade, eu carecia de muitos entendimentos. Então eu via o sofrimento, eu via a dor, eu via isso, eu não entendia o que era. E eu fiz uma oração que era justamente para que eu enriquecesse meu interior e que tivesse uma compreensão maior e mais profunda para poder ajudar as pessoas. Eu, com 15 anos, eu tinha esses, vou colocar uma palavra, surtos, né? Eu tinha esses surtos, né, angustiantes, de me sentir oca, vazia, sem ter respostas que me pudessem ajudar a ajudar ao outro. E eu fiz uma oração com muita sinceridade, né? Eu quero entender, eu quero saber, eu quero ser preenchida. E a partir daí o que aconteceu realmente foi assustador. Mas não dá para voltar, né? Porque a oração foi feita e atendida. Então aí agora é só tirar proveito, né? Porque era o que eu queria. Então vamos aprender, mas você não aprende se você não vive. Porque o aprendizado vem da experiência e não do conhecimento. Aliás, eu vou fazer abrir um adendo aqui, porque eu tenho recebido muitas solicitações e postagens sobre conhecimento. Agora mesmo, tem alguns minutos, eu recebi um comentário que a pessoa se sentia perdida dentro de tanto conhecimento, né? Porque realmente o conhecimento é muito grande. Então, se você busca o conhecimento, ele é infinito. É um labirinto infinito e sem saída. Quando eu percebi isso, e graças a Deus logo lá no começo, eu abortei essa jornada. Eu falei, nada de conhecimento, não quero conhecimento, eu quero a verdade. Pronto, aí mudou toda a configuração e eu mudei de tabuleiro. Eu quero compreensão, eu quero a saída desse labirinto, né, do conhecimento, porque o conhecimento é um labirinto. Eu falei, eu quero sair disso. Como se sai disso? Onde está a verdade? Onde está a saída? Eu quero a essência, eu quero o entendimento, eu quero a saída de todo esse barulho. E, lógico, fiz uma oração com muita sinceridade e, acredite, consegui? Consegui, claro, mas é assustador. Para mim foi, sabe, assustador. Por quê? Porque quando você pede a revelação é aberta para você. Mas você, nesse momento, você não pode ser romântica, você não pode ser ingênua, você não pode ser mimada, você tem que ser realmente o coração da espada, né? Você tem que ser o samurai, você tem que ser o guerreiro, né? Que tem a espada historiadora da China. Porque se você não tem essa força para lidar com o que você quer, nesse caso, eu quero a saída e eu quero a compreensão. A saída foi apresentada? Foi, claro que foi. A compreensão veio? Claro que veio, porque o que eu vi, ou eu compreendo ou eu sucumbo, né? E aí é lógico que eu não vou sucumbir, então eu vou compreender. E essa é a Velze, produto, né? O fruto do que a Velze menina, adolescente, jovem e mulher, né, na linha do tempo, foi questionando, foi invocando, foi orando com sinceridade e foi determinando também, né? Porque quando que entra a determinação? Quando diz assim, isso eu não quero. Lembra daquela parte do Matrix? Que ele fala pílulas vermelhas ou azul? E ele foi muito claro com o que ele queria. Ele não queria ficar naquela realidade confortável da Matrix. Ele queria a verdade. A verdade tem um preço. E está muito bem colocada a metáfora, a ilustração da metáfora do que o personagem passa para entrar na realidade. E aí tem que lidar com ela, né? No caso, a Matrix mostrou uma forma fictícia do processo. Na realidade, é muito pior, tá? Sinto estar falando isso para você,
Mas é muito pior. Por que que é muito pior? Porque simplesmente é verdade. O que você acha que é devaneio, que é superstição, o que não existe, você vai se dar de frente com tudo isso. E daí eu estou falando sobre, né, como afastar, né, demônios e negativos e doenças. As doenças é só você corrigir, porque doença é errado, né, o corpo está errado. E o médico, a ciência diz, você está doente. Mas se você for seguir o caminho do tal, você vai ver que está errado. Vamos corrigir isso. E corrigir exige um esforço pessoal. Exige uma determinação. Né? Uma determinação de você selar um compromisso que é dali para frente. Não tem volta. Você selou, quebra a ponte e você só tem que continuar. Não tem como parar e não tem como voltar. E isso é fundamental, você está claro. Num determinado momento da minha vida, eu passei por uma fase assim, né? Tipo, você quer seguir o caminho da espada samurai? Porque se você quiser, é agora que você tem que decidir. Se você não decidir agora, se você não quiser, a sua vida vai ser muito legal. Né? Você vai acordar, vai levantar, vai comer, vai viajar, vai ter dinheiro, que era tudo que eu não queria. Não que eu não goste dessas coisas, mas eu não queria essa vida morta, entendeu? Porque eu tinha tudo isso, mas era uma vida morta. Então eu preferi seguir o caminho da espada, que é um caminho que você caminha descalça no fio da espada, do que uma vida confortável, segura e morta. Eu preferi o caminho samurai. E a partir do momento que eu decidi isso, né, porque eu falei, tanto que na Made in Japan, aquela revista, saiu a matéria, né, na seção Japão no Brasil, e tá escrito lá, né, o repórter que fez a pauta, ele escreveu, né, que eu fui uma mulher que seguiu o caminho, né, do guerreiro com tudo e todos os protocolos que fazem parte do caminho. Então, quando ele falou isso, ele estava se referindo exatamente a isso, porque eu assumi todos como é que eu posso falar para você entender, sem ficar muito... É o que você precisa de coração aceitar, né? Que faz parte do caminho samurai. Porque se você não faz isso, não é o caminho samurai. Entendeu? Você pode estar treinando, praticando a arte, entendeu? Mas você não está sendo. E eu não faço nada por fazer. Quando eu gosto de alguma coisa, eu quero ser. Se eu acho uma coisa bonita, eu tenho que adquirir. Se eu gosto de alguma coisa, eu tenho que adquirir. Não no sentido de posse, no sentido de incorporação. Eu olhei a espada chinesa, olhei e falei, nossa, sou eu, vou buscar. E fui. Porque era eu me vendo fora. Né? Através dela se manifestando, através de uma outra expressão. Eu olhei e me vi. Eu vou buscar. Então, eu sou. Eu vi a arte samurai, que era o que me faltava. Era aquela força que me faltava. Minha vida estava ótima, eu estava super bem, mas tinha uma força que faltava e ela era asfixiante, essa necessidade. Eu não sabia o que era. Fiz uma oração e foi revelado. Uma vez que foi revelado, eu assumi o caminho com todos os protocolos, juras e predisposições que fazem parte da senda. A partir daquele momento, então, minha vida entrou numa outra espiral, um novo caminho se abriu, uma nova vida se abriu e eu estou nessa jornada até hoje. Isso aconteceu lá em 1988, mais ou menos. 88. Então, é isso? Deu para entender? Tem alguma pergunta? Não, né? Acho que não. Mas, enfim, o nosso Ichigo Ichie está aí. Falamos muitas coisas nesses 19 minutos que nós estamos juntos. Muitas coisas foram reveladas. Eu encurtei muito na linha do tempo. Toda uma jornada de vidas está sintetizada em apenas, agora, quase que 20 minutos, ok? Então,
É isso? É, né? Então, Matanê. Ah, se você se inscreve no canal, você selou seu voto para ser um Ikigai-K. Está se juntando a todos os Ikigai-K de voto selado. Quanto mais nós formos, mais forte será o mental para realizar o propósito de vida de cada um. Tá? Esse é a força e a união do propósito. Né? Quanto mais estivermos unidos pelo mesmo coração, mais fácil fica para todos, independente se nos conhecemos ou não, porque o canal é o elemento de conexão entre nós, ok? E eu não faço lives com hora marcada, eu posso entrar a qualquer momento. Então, para você saber exatamente quando eu estou entrando no Vida Ikigai, então é melhor você acionar o sininho, porque aí com certeza você vai ser informado que tem estreia, ok? Então, Matanê.